e já está aqui na bancada do Jornal da Manhã. Quem nos acompanha agora pelas redes sociais consegue observar que nós temos uma câmera do estúdio, então agora fica aparecendo todo mundo aqui no estúdio, né? Não tem mais o que se esconder, e quem estava nos acompanhando pelas redes sociais já sabe que está aqui ao meu lado, né, o vereador Diego Machado. O Diego, que é presidente da Comissão de Urbanismo e vem presidindo, vem conduzindo as discussões referente ao transporte coletivo na Câmara de Vereadores. E devido, né, vereador, já dando bom dia para o senhor, desde a semana passada nós levantamos, na segunda-feira, e a gente vem recebendo muitas reclamações na questão dos horários de ônibus, né? A comunidade vem dizendo que antes da pandemia eram determinados horários, determinadas quantidades de horários e também de linhas, e agora, mesmo voltando à normalidade, entre aspas, vamos assim dizer, esses horários não retornaram. Isso vem criando algumas discussões também dentro da Câmara de Vereadores. Mas como que está lá dentro da Câmara de Vereadores a questão da fiscalização referente ao transporte público coletivo aqui em Joinville? Bom dia. Bom dia William, bom dia Fernandinho, bom dia a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Para mim é um prazer muito grande, né, estar novamente aqui na Jovem Pan, poder estar podendo aí discutir um assunto tão relevante e que o joinvilense está sentindo tanto ultimamente, que é a falta dos horários das linhas do transporte coletivo aqui em Joinville. Você foi feliz na colocação, William, quando você disse que a Câmara de Vereadores ela também tem as suas limitações, porque o trabalho do vereador é fiscalizar, é cobrar. Nós não temos o poder de ir lá e dar a ordem ao executivo ou às empresas do transporte coletivo. O nosso trabalho é limitado, que é o trabalho de fiscalizar e de cobrar. Quem vai executar, quem vai realmente criar as ações para amenizar todas essas situações é o executivo. Mas nós estamos trabalhando de mãos dadas. A Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura de Joinville, tem trabalhado lado a lado para tentar encontrar maneiras para amenizar esse problema. E a gente vai pontuar hoje aqui alguns desses problemas que envolve a questão do transporte coletivo aqui em Joinville. Começo falando para você das inúmeras reuniões, debates que nós tivemos na Comissão de Urbanismo, onde nós chamamos os representantes das empresas do transporte coletivo, nós chamamos os representantes do Executivo através da Secretaria de Infraestrutura, que é a secretaria hoje que responde por esse contrato aqui na cidade de Joinville, e nós fizemos inúmeros debates. E nós temos sim acompanhado de perto esse drama. Às vezes as pessoas não acompanham todas as discussões ou não nos acompanham no dia a dia, até porque tem os seus afazeres, e muitas vezes fica aquela impressão de que a Câmara está inerte, muitas vezes que a Câmara não está fazendo o seu papel, e não, nós estamos participando diariamente desse tipo de discussão e tentando buscar essas soluções, né? Um dos problemas que nós identificamos já no ano passado, no início da nossa legislatura, através da Comissão de Urbanismo, é a falha do contrato. Nós temos um contrato de transporte coletivo aqui em Joinville que não atende mais às necessidades da cidade de Joinville. Um contrato antigo, um contrato aonde a prefeitura não tem muito domínio sobre a questão dos horários. Os horários que ela tem domínio, se forem implementados, geram um custo alto para o cofre do município, e são situações como essa que eu gostaria de esclarecer e debater hoje com vocês aqui, William. Vereador, uma das situações na semana passada nós procuramos tanto a Prefeitura de Joinville como procuramos também as empresas, né? As empresas, elas colocaram que quem regula hoje os horários é o CEINFRA, né? Como que foi feito esse debate com a CEINFRA em relação à questão dessa redução dos horários? O CEINFRA já deu algum esclarecimento sobre o porquê disso, se é realmente pelo equilíbrio financeiro, se é para realmente a Prefeitura não ter que fazer esses repasses para as empresas? O que eles responderam nessas reuniões? O senhor tem essa resposta para nos dar? Sim, William, assim, isso foi amplamente discutido, nós levantamos todos esses questionamentos, pressionamos tanto a empresa quanto o executivo, e nós chegamos sim a algumas conclusões como que o principal deles, eu já falei inclusive na minha primeira fala, que é a questão do contrato. Quando as empresas falam que a Prefeitura, que o CEINFRA regula os horários de ônibus, elas não estão erradas em afirmar isso. O problema é o custo que isso gera para o município. Eu vou dar um exemplo aqui, estava rabiscando antes da nossa entrevista aqui, um cálculo bem simples para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, entender. Vamos fazer o seguinte, um ônibus, qualquer ônibus, ele percorre 40 quilômetros. O custo médio hoje de quilômetro rodado aqui em Joinville é R$10.
R$10 o quilômetro. Se ele percorreu 40 quilômetros, nós estamos falando de um custo de R$400. Se nesses 40 quilômetros percorridos entrar 4 passageiros, a passagem a R$4,75, nós estamos falando de R$19. Você tira o custo daquele horário, que é R$400, diminui ali os passageiros que deram ali um lucro, né, de R$19. Então a prefeitura tem que dar um subsídio de R$390 às empresas. É um subsídio que nós estamos pagando, que o William está pagando, que o Diego está pagando, que o Fernandinho está pagando, que todos estamos pagando. Sai da fonte 100 do município, né? Por isso que eu volto a afirmar que o contrato é um contrato absurdo, né? Não ouvi falar de nenhum tipo de contrato que existe no Brasil hoje entre público e privado, como é o contrato que existe hoje do transporte coletivo em Joinville, né? Aonde se a linha é considerada deficitária, que é no caso do exemplo que eu dei aqui, e o que é uma linha deficitária? É isso, é a linha onde os passageiros que estão utilizando aquela linha ou aquele horário, eles juntos, eles não pagam o custo daquela linha rodar. Então essa linha é considerada uma linha deficitária. Então, e a diferença, quem paga, quem tem que subsidiar e quem tem que mandar para as empresas, somos nós, é a prefeitura. Por isso que a prefeitura hoje acaba restringindo alguns horários por uma questão de orçamento, de custo. Nós fizemos uma conta, Fernandinho e William, que hoje, se a prefeitura de Joinville fosse subsidiar para as empresas do transporte coletivo, ou seja, se a prefeitura insistisse em manter todos os horários de linhas deficitárias que nós temos em Joinville, hoje o repasse mensal para as empresas seria em torno de 6 milhões por mês para você manter linhas consideradas deficitárias. E a prefeitura, o executivo, nós, contribuintes, nós não temos hoje capacidade para bancar isso. Eu volto a falar, nós precisamos, urgente, de uma licitação, nós precisamos mudar as regras do jogo e nós precisamos de um novo contrato aqui em Joinville. Até por isso, a gente até esclareceu aqui no Jornal da Manhã da segunda-feira passada que existe uma média. A média antes da pandemia era de 17,45 por ônibus e agora é de 17,40. Ou seja, a ideia é realmente manter, então, tanto a nossa infra quanto também as empresas, é manter essa média, porque é a média na qual daria, no caso ainda, não daria prejuízo para a prefeitura e automaticamente manteria ainda o equilíbrio com as empresas, né, Diego? Exatamente. Assim, a gente trabalha muito em situações pontuais de horários, né, William? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, na semana passada eu recebi lá demanda de alunos que estavam saindo do Colégio Olavo Bilac à noite, que é o maior colégio estadual que tem na região de Piraberaba, aonde fica no centro de Piraberaba, chamado Centrinho, e esses alunos vão em direção ao Rio Bonito ou em direção ao Quiriri, SC 418. A aula no Olavo Bilac terminava 22 horas, termina às 22 horas, e o primeiro horário disponível para esses alunos retornar para casa era às 11h05. Então ele já trabalha o dia todo, ele estuda até às 10 horas da noite e ainda teria que ficar esperando até às 11h05. Eram linhas consideradas linhas deficitárias, mas nós conseguimos sensibilizar o CEINFRA, as empresas, da necessidade de colocar essas linhas para atender esses alunos. Então nós estamos trabalhando em situações pontuais, até que de fato seja lançado esse processo de licitação. Venho aqui, como presidente da Comissão de Urbanismo, falar de coração aberto que nós estamos convencidos de que não existe qualquer outra solução hoje aqui em Joinville para o transporte coletivo que não seja uma nova licitação com um novo contrato, novas regras. William, a gente precisa ser justo, viu, Fernandinho? Preciso ser justo aqui. O prefeito Adriano, desde o primeiro momento, ele tem se mostrado sensível a essa situação. Uma das primeiras reuniões que nós fizemos já no ano passado foi para tratar da questão do transporte coletivo. E o prefeito Adriano, em todas as reuniões que ele participou conosco, ele se mostrou sensível e colocou inclusive uma equipe do CEINFRA para pesquisar modelos de transporte coletivo pelo Brasil afora. Então a gente percebe o quanto que o prefeito está empenhado, o quanto que o prefeito Adriano também está sensível à causa do transporte coletivo. Agora, infelizmente, nós temos aí uma herança, que é uma herança de décadas e que está estourando agora. E cabe a nós, tanto o legislativo quanto o executivo, juntos e unidos, que é o que nós estamos fazendo nesse momento, com o empenho dos vereadores, com o empenho mais do que provado do prefeito Adriano, de que nós precisamos resolver esse problema. E vamos resolver como? Com uma nova licitação. Vereador, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na programação do Jornal da Manhã.
Vamos supor que venha uma nova licitação, um novo contrato. Existe algum outro tipo de entrave depois que isso acontecer? Alguma carta na manga da empresa? Algum tipo que vá, por exemplo, atrapalhar todo esse processo ou não? Fernandinho, boa pergunta, né? Eu não posso te responder em detalhes, até porque a gente não tem todo o conhecimento jurídico, né, de um processo de licitação. Agora, nós sabemos, diante de todas as reuniões que nós promovemos da Câmara de Vereadores, nós sabemos que no final do governo do prefeito Carlito, lá em 2011, se não me falha a memória, tá? No último mês de governo do prefeito Carlito, foi reconhecido naquele momento, uma dívida milionária da Prefeitura de Joinville para com as empresas do transporte coletivo aqui em Joinville. Algo ali em torno dos 200 milhões, que nessas alturas do campeonato é muito mais do que isso. Então, até onde nós apuramos, esse valor que foi reconhecido no final do governo Carlito como uma dívida da Prefeitura para com essas empresas, é um valor que pode ser utilizado, como você mesmo utilizou o termo, como uma carta na manga, para que num processo de licitação, as empresas aqui de Joinville, que estão atuando e que vão participar do novo processo de licitação, que elas possam abater da nova licitação esse valor que teoricamente que foi reconhecido que elas têm como crédito. E eu gostaria também, William, aproveitando a grande audiência que vocês têm, viu, Fernandinho, esclarecer uma situação. Eu já falei na Câmara, eu sou um dos maiores críticos do sistema de transporte coletivo aqui em Joinville por entender que o contrato e que o modelo é falho. Agora, nós sabemos que as empresas que estão aqui, elas são empresas que visam o lucro, são empresas privadas, são empresas familiares e que nós não temos absolutamente nada contra essas empresas. Muito pelo contrário, nós sabemos inclusive da capacidade técnica que essas empresas têm. Nós entendemos que essas empresas, elas têm qualificação e elas têm qualidade para fazer um novo contrato, para participar de uma nova licitação. E eu volto a falar, o problema e o meu entendimento como presidente da Comissão de Urbanismo é de que o problema neste momento não é a empresa A ou a empresa B. O problema é o modelo, é o sistema, é um contrato que está arrebentando com a fonte 100, com o caixa da prefeitura. Olha que absurdo, além do contribuinte ter que pagar a sua passagem, que não é barata, é uma passagem considerável, nós estamos falando de quase R$5, muitas vezes para rodar 2 km, 3 km, ainda a prefeitura tem que tirar do caixa, que nós colocamos lá todo mês, para ainda subsidiar aquela linha, para que ele não perca aquela linha. Então é um absurdo. Uma das coisas que nós apuramos já na semana passada e que nós estamos acompanhando de perto é que agora a Secretaria de Infraestrutura foi, e aqui repito, né, volto a dar crédito aqui ao prefeito Adriano, que foi um pedido dele e na nossa presença, inclusive, o prefeito Adriano pediu que a Secretaria do Infra intensificasse esse estudo de um modelo ideal aqui para Joinville. Por quê? Porque não adianta você ir para Curitiba e tentar copiar o modelo de Curitiba. Não adianta você ir lá para o interior de São Paulo, onde tem cidades que tem transportes coletivos, que tem uma qualificação boa, e tentar trazer para Joinville. Cada cidade é única, cada cidade tem as suas situações bem específicas, né? Você pega, por exemplo, a região central de Joinville, você pega o Saguaçu, pega o América, pega o Bom Retiro, é diferente de você atender o Jativoca, de você atender o Estevão de Matos, de você atender o Quiriri. Então o modelo tem que ser um modelo muito específico para a cidade de Joinville, para que não erre na licitação e que a gente não passe décadas amarrados com a empresa que vai vencer esse processo de licitação. Então agora está sendo criada, e isso nós também pressionamos na Comissão de Urbanismo, foi criada agora, está sendo contratada uma consultoria especializada para desenvolver o melhor modelo para a cidade de Joinville. Detalhe, tá, gente? Vamos lá. Tudo isso que eu estou passando para vocês são assuntos que nós já discutimos na Comissão de Urbanismo. Quando eu falei aqui para vocês que se hoje a Prefeitura fosse bancar, insistir em manter todas as linhas deficitárias, nós estávamos falando de um repasse de 6 a 8 milhões, eu nem estou contando aqui, tá? A questão da gratuidade. Porque assim, ó, toda a gratuidade que existe hoje do transporte coletivo é bancado integralmente pelo município. Ou seja, o estudante, o idoso, o portador de necessidade, todos que têm direito ao passe gratuito, as empresas recebem.
As empresas recebem. Quem paga é a prefeitura. Tanto é que está no Congresso Nacional um projeto de lei. Gratuidade, no caso, é somente para quem embarca. A empresa ela vai cobrar de alguém. A empresa vai cobrar. E quem paga é a prefeitura. Não é o governo do estado, não é o governo federal, é a prefeitura. Somos nós. E a prefeitura somos nós. Tanto é que está lá no Congresso Nacional um projeto de lei, né, onde pretende que o governo federal reembolse os municípios por essa gratuidade. Está sendo discutido e nós estamos cobrando dos nossos deputados para que esse projeto ele seja aprovado, para que o governo federal possa bancar também pelo menos uma parte dessa passagem gratuita, que hoje é pago integralmente pelos municípios. Diego, o Fernando tem uma pergunta, mas preciso só pegar um gancho aqui, Fernando, que a gente tem informação, né, nós conversamos com a Prefeitura de Joinville, de que, o porquê que está se demorando tanto para se fazer a licitação. A princípio, a Prefeitura de Joinville está debruçada, né, eles colocaram que até julho vão lançar ao menos o edital, para que a licitação seja feita no começo de 2023. E uma das grandes preocupações realmente da Prefeitura de Joinville é montar um edital que não cause, em agosto, em setembro, entraves judiciais, né, entraves jurídicos. Então, um pouco da demora também, o ano passado era um ano pandêmico, ainda tinha a reforma da Previdência, que foi uma das prioridades, né, tanto do Legislativo quanto também do Executivo. Era o primeiro ano de todo o Legislativo, então alguns ainda estavam se assentando, conhecendo como funciona também a gestão. Então, assim, esse ano estão debruçados. É a informação que nós temos da Prefeitura de Joinville, que essa informação está sendo realmente analisado um edital para que se haja uma licitação da melhor forma possível, que não seja como foi, por exemplo, os radares, né, que foi colocado, já teve entrave, teve que ser refeito de novo e hoje está paralisado. Então a ideia é que haja realmente esse edital, haja licitação, mas no lançamento do edital seja o mais perfeito possível para que não seja como esse contrato. Diego, tu tem informação desde quando que é esse contrato, desde quando que está vigorado, onde começou esse contrato com as empresas? Eu vou até, se o William me permitir aqui, são 5 ouvintes fazendo a mesma pergunta. Quem fez o contrato? Olha, William, nós sabemos que esse contrato ele foi prorrogado ao longo de muitos anos, né? Eu não me recordo agora exatamente, eu sei que foi discutido já isso na Comissão de Urbanismo, não me recordo agora exatamente qual foi o ano, o ano. Nós sabemos que isso vem desde a década de 80, né? Esse contrato se enrolando, buscando liminares na justiça. A gente sabe que hoje o transporte coletivo em Joinville, ele está baseado em decisões judiciais também, né? Nós tivemos, inclusive, recentemente uma decisão monocrática lá do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que Joinville teria 30 dias para fazer o processo de licitação, né? Então agora a Prefeitura de Joinville entrou com um recurso que está no plenário lá do tribunal para que se estenda isso, porque é impossível fazer uma licitação, principalmente tão complexa como é uma licitação. Nós não estamos falando da licitação da compra de canetas, por exemplo, que é bem mais simples. Nós estamos falando de uma licitação complexa, não tem como se fazer em 30 dias. E agora a Prefeitura está recorrendo dessa decisão para que tenha esse período maior. Então a gente sabe que esse contrato ele se estende a 20, a 30 anos, né? Aonde exatamente foi assinado, em que governo, quem realmente assinou, eu não tenho essas informações nesse momento, mas nós sabemos que é um contrato de muitos anos e que vem se prorrogando ao longo das últimas décadas, inclusive, repito, com aquela situação do prefeito Carlito, né? Nós tivemos também ali uma assinatura postergando o contrato no governo do prefeito Luiz Henrique da Silveira. Então, quer dizer, é algo que foi, eu diria, enrolado ao longo de muitos governos para que não acontecesse de fato uma licitação como a lei de licitações hoje prevê. William, só para pegar um gancho no que você falou, quando você falou ali do edital, né, o que mais nos preocupa e o que nós mais estamos acompanhando nesse momento é a formulação do termo de referência por parte da Secretaria de Infraestrutura, porque o termo de referência ele é basicamente o regulamento do jogo. O termo de referência, quando você vai lançar uma licitação, ele diz todas as regras, o que a empresa tem que oferecer, qual é a qualificação das empresas, ele vai ditar pelos mínimos detalhes tudo o que vai acontecer na licitação e o que as empresas vão ter que seguir a partir do momento que vencem o processo de licitação. Então o termo de referência, que é o primeiro passo, ele é o mais importante e é em cima disso que nós estamos atentos.
Diego, era um assunto para a gente talvez fazer um Jornal da Manhã Programa inteiro inteiro. aqui, um programa inteiro, mas infelizmente nosso horário já está bem avançado. Nós agradecemos a presença do vereador Diego Machado, que é presidente da Comissão de Urbanismo, né, que esteve aqui então explicando como que está funcionando a fiscalização, que esse é o grande trabalho do vereador. O trabalho do legislativo é esse realmente, é fiscalizar, é saber e realmente vir e dar também esse retorno para a comunidade, dar esse retorno para a população, também para os eleitores, de como que está sendo caminhado, como que a Câmara de Vereadores também vem acompanhando essa situação que realmente a população joinvilense já há mais de uma semana vem clamando, vem pedindo para a sua normalidade, que é a questão do transporte coletivo aqui na maior cidade do estado. Agradecemos ao vereador. Vereador, um bom dia e uma ótima semana para o senhor. Obrigado, William. Obrigado mais uma vez, William. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, equipe da Jovem Pan, de uma imparcialidade gigante, né? De um respeito com a comunidade joinvilense que eu admiro. Quero agradecer o espaço aqui e quero dizer para a comunidade joinvilense, né, que nós estamos na luta diariamente, né? Eu falo também em nome de outros colegas vereadores, né? A nossa jornada começa às 7, 6h30 da manhã, não temos hora para parar, é até às 22, 23 horas, então muitas vezes acaba não aparecendo todo o trabalho e toda a luta que nós estamos tendo, mas nós estamos trabalhando muito e nós queremos resolver, né? E as pessoas muitas vezes acham que é fácil, ou algumas pessoas acham que é muito mais fácil do que aparenta, e não é. Nós temos uma série de problemas, uma série de burocracias, uma série de legislações que acabam impedindo a facilidade na resolução desse problema, mas nós não vamos desistir. Contem conosco. Obrigado.